Pai, que nós venhamos lembrar, ó Pai, disso a cada dia, Senhor. A força e o poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te clamamos nessa manhã, ó Pai, que o Senhor venha nos renovar e nos restaurar, ó Pai. Que o Senhor venha sondar os nossos corações e as nossas mentes, ó Deus. Que nós venhamos fazer, Senhor, as orações corretas, ó Pai. E confiando que o Senhor pode resolver todo e qualquer problema, ó Pai. Porque o Senhor já fez o que era mais difícil, ó Deus, que era morrer naquela cruz e se entregar por cada um de nós, ó Deus. A força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A coroa é dele. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adore a Ele. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, coroamos a... Que coisa mais linda! Coroa. A adoração é para Ele. Tchan. Nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, suas palmas em nome de Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar por um momento. Quero chamar o pastor Giovanni aqui em cima, ele vai estar pregando. Às vezes nós entramos na igreja pensando em tantas coisas e esquecemos que Ele nos amou primeiro. Nós esquecemos do amor de Cristo por cada um de nós. Amém? Vem cá, pastor Giovanni. Irmãos, estenda suas mãos aqui para frente, em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar a vida do pastor, em nome de Jesus. Senhor Deus, graças nós te damos por esse momento, ó Pai. Obrigado já por esse momento de louvor, ó Deus. Eu creio que Deus já falou nos nossos corações, nas nossas vidas, através do tudo quanto aconteceu, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o pastor Giovanni esteja ministrando aos nossos corações aquilo que o Espírito Santo já colocou na mente dele, no seu coração, ó Deus, para que nós venhamos sair daqui entendedores da Tua Palavra, Senhor, um pouco melhores do que entramos aqui, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós sabemos que a recompensa vem do alto, ó Pai, o galardão vem de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa o pastor Giovanni em todas as áreas da sua vida, na saúde, Senhor, nas finanças, Senhor, na vida profissional, sentimental, familiar, ó Pai, em todas as áreas de nossa vida, em nome de Jesus. No ministério também, que eu esqueci. Amém. Deus abençoe. Pode esquecer de nada, irmão. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Eduardo, sempre generoso. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Estamos mais uma vez na casa do Senhor e para meditarmos na palavra do Senhor. O texto inicial que vamos usar está lá em Salmo. No Salmo que fala só sobre a palavra de Deus. Se você quiser um versículo que enaltece, que fala sobre só sobre a palavra de Deus, é o Salmo 119.
Qualquer versículo que você lê desse salmo, ele fala da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho? Quem que é jovem aqui? Todo mundo é jovem, né? Graças a Deus. A irmã que trouxe a água aqui também é jovem. Deus abençoe, né? Disposição para trabalhar aqui como diaconisa. É uma bênção. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Amém? Poder sentar. Glória a Deus. Vocês notaram que nós vamos falar sobre a palavra de Deus, né? Nesse culto culto pastoral. Irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, com a sua assinatura, só com o poder da um mundo bem complicado. É um mundo muito difícil de se viver no momento. Por que é difícil? Porque se você vai lá no centro de Belo Horizonte, se você chega na Praça 7, é um fedor de maconha incrível. Ali na Praça 7, qualquer coisa que você quiser comprar ilegal, você consegue ali. Você chega onde que eu morava, ali no bairro industrial, 24 horas, um bar funcionando do lado da minha casa, 24 horas. Aí quando um lá fica meio lá, às 3 horas da manhã, acorda um xingando o outro lá, e aquela música. Graças a Deus que eu estou morando num lugar que, quando eu acordo com os pássaros cantando. A bênção nesse sentido. Mas eu saía da porta da casa lá, quando abria assim, tinha 2 fumando maconha lá no muro de casa. Eu falei assim, eu só fazia assim, coopera comigo, aí ele saiu. Não xingava não, porque do lado lá tinha até uma favela lá, que é a segunda favela. Então, irmãos, está difícil de viver nesse mundo. Prostituição, nem se fala. Homossexualidade, também nem se fala. E está invadindo essa questão aí em todos os lugares, né? E sempre eu estou recebendo uns irmãos, não é só da Getsema, não. Eu atendo vários irmãos de várias igrejas, e então trazem para mim os filhos que estão ali com comportamento homossexual. Não é como eu estou sendo gravado ao vivo aqui, não posso falar muita coisa, mas que, como nós somos cristãos, estou falando aqui como pastor e não como psicólogo, então, como pastor, nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, não é legal esse comportamento. Então, está difícil. E aí chega o pai e me mostra, Giovanni, o que pode fazer? Olha, eu como psicólogo não posso fazer nada. Estou falando isso porque eu estou sendo gravado. E realmente eu não posso falar nada. Mas como pastor, se você quiser me levar lá na igreja para aconselhar, eu posso aconselhar. Mas até para, como psicólogo, falar alguma coisa, eu posso até ser preso, irmãos. Se a pessoa que tem essa tendência homossexual me dedurar lá no Conselho Regional de Psicologia. Então, a gente fica até de pé e mão amarrado. E aí os pais chegam, Giovanni, só vê se é ou não é. Aí, infelizmente, é. Mas da onde que surgiu isso, pastor? Nós somos da igreja. Infelizmente, irmãos, a influência, antes era mais da televisão. Hoje a influência está vindo mais da onde? Da internet. A internet é uma bênção, mas ela pode ser também uma destruição. A gente tem que ficar de olho na internet, o que os filhos estão assistindo. Então, o mundo hoje está difícil de se viver, está complicado, muita dificuldade. E ainda a corrupção moral
né? Temos aí uns partidos aí que estão no governo que trazem questões imorais que podem ser feitas. E esses partidos aí até gostam de apoiar estupradores, pedófilos. E aí costumam dizer que pedófilo é doença. Não é doença, não. Na psicologia, toda a patologia psicológica não se chama doença. Porque doença, irmãos, você não escolhe. Esse dia para trás eu estava com cólica de rim. Eu escolhi estar com cólica de rim? Não. Então, quando eles falam que pedofilia é doença, é como se ele fosse um coitadinho, não, ele está doente, não. De acordo com a psicologia, a psiquiatria, é transtorno. Transtorno. Então, quando fala lá de depressão, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, não é uma doença. Então, para descaracterizar que a pessoa não é responsável por aquilo, né? Então, aí fica complicado de viver nesse mundo quando as pessoas têm que aceitar certas coisas que não têm que aceitar. Então, irmãos, como é que nós vamos viver nesse mundo? Por isso o texto diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, cada vez mais nós temos que buscar a palavra de Deus para nos purificar. A palavra de Deus, ela nos purifica? Sim, ela nos purifica. Então, nós temos que observar a palavra do Senhor. Temos que estar em contato com a palavra de Deus todos os dias. Então, o cristão que não está buscando o conhecimento da palavra, ele está cometendo, eu posso até dizer que ele está cometendo um pecado. Se ele não lê a palavra, não busca conhecimento da palavra, ele está cometendo um pecado. Porque muitos de nós, a igreja, os pastores fazem certo. Os pastores ensinam a igreja a ser autônoma, né? Quando você cria uma criança, você cria nós, os seres, comparando com os animais, né? E não é simplesmente no sentido de criação de filhos. O único ser que cria o filho e que tem que ser dependente desde o início é o ser humano. Quando nasce lá um filhote da vaca, ela já sai andando para lá e para cá. A galinha, quando dá os seus pintinhos, já sai andando também e se virando, né? Mas o ser humano, quando nasce, tem que ficar ali no colo da mãe, tem que ser amamentado, não sai andando, tem um processo. Então, e nós, como seres humanos, temos realmente que cuidar do filho, mas ensiná-lo a ser independente. Às vezes chegam algumas mães no consultório e falam assim: doutor, como é que eu faço? A minha menina de 12 anos já não quer mais aceitar as roupas que eu dou para ela para vestir. Então você tem que entender que ela já está ficando independente. Agora você vai monitorar qual roupa que é, mas você vai ter que deixar ela ser independente. Nós temos que criar o filho para ser independente. Porque, irmãos, nós temos que criar eles para eles sobreviverem neste mundo, porque esse mundo é uma selva. E nós não podemos criar filhos com dodóizinho, não. Tem que criar filhos corajosos, guerreiros, porque esse mundo aí só sobrevive quem é guerreiro. E para vencer mais ainda e ser vencedor de verdade, tem que observar a palavra de Deus. Então a igreja ensina o povo a buscar a palavra para você ser independente, porque lá na frente você vai encontrar alguém que vai falar uma coisa da palavra de Deus que está errado, e se você não estiver buscando a palavra de Deus, você vai ser enganado. Por isso que nós precisamos de estudar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, porque é ela que nos purifica. Eu coloquei aqui a palavra de Deus, ela é como um espelho na nossa vida. Quem gosta mais de espelho é mulher, né? Mulher que gosta de ficar mais no espelho. Tem uma que fica lá, uma briga, tem um espelho grandão lá, é uma briga as duas lá com o espelho lá, que é a Alessandra e a Giovana. Aí todo mundo quer se ver no espelho. Para que você olha no espelho, irmãos?
Você olha no espelho para ver se você está legal aqui, se o cabelo está legal, se o batom e tal. Se estiver errado, você corrige. A Bíblia, irmãos, é o nosso espelho. Você tem que olhar na Bíblia e se ver na Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você vê, olha, esse negocinho aqui está errado, deixa eu me corrigir aqui na minha vida. Olha, esse negócio da Bíblia aqui está falando que eu tenho que fazer assim, aí você se corrige. Então a Bíblia tem que ser uma briga constante de você querer toda hora estar diante da Bíblia, para ver onde que você está errado, para você se corrigir. Então a Bíblia é como um espelho. Nós temos que olhar nela e nos enxergar dentro dela e corrigir aquilo que não está legal quando nós vemos na palavra do Senhor. Então sempre coloca isso, a Bíblia é um espelho para mim. Por quê? Porque eu vou olhar nela aquilo que está errado em mim. E olhando nela e se tiver alguma coisa errada, eu vou me corrigir. É assim que funciona a palavra de Deus como espelho. Ela é o nosso espelho. Jesus chamou a atenção dos fariseus, dos judeus na época, que eles estavam lendo a Bíblia, mas eles não estavam guardando a Bíblia. Tanto que eles estavam guardando a Bíblia, que eles estavam rejeitando Jesus. Em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Então, nós temos que, quando estivermos lendo a Bíblia, pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que está falando a palavra do Senhor. E quanto mais tem pessoas que desistem de ler a Bíblia, irmãos, porque acham, não estou entendendo nada. É porque, irmãos, nós temos que ler, aí que nós vamos entender. Que nós vamos compreender. Não adianta ler uma vez, achou que vai entender. Temos que ler, buscar ler, vir na igreja. Quando você chega na igreja, você vê o pastor pregando, você, eu li aquele negócio ali, agora eu entendi. Então você tem que estar sempre em torno da palavra de Deus para que você conheça o que realmente Deus quer para a sua vida, para a nossa vida. Então, ele disse, examinais as Escrituras. Tem muita gente que usa esse versículo aqui falando que Deus está mandando examinar a Escritura. Na verdade, tem outros versículos que falam que tem que ler a Bíblia mesmo. Mas esse versículo, Jesus não está mandando ninguém examinar a Bíblia. Ele está falando assim, se fosse usar outras palavras, vós examinais as Escrituras. E realmente são elas que testificam de mim. Mas, contudo, vocês não querem vir a mim. Então ele estava criticando os fariseus que estavam lendo a palavra de Deus de maneira distorcida e não estavam querendo vir até ele. Então, quantos que estão ali lendo a Bíblia por ler, não estão buscando realmente conhecimento? E tem muitos que, infelizmente, hoje na internet tem tanta gente que acha que sabe a Bíblia direitinho e fica falando tanta de coisa na internet, e muitos caem nela. Então, às vezes, a pessoa lê de vez em quando a Bíblia e quer dar uma lição de moral em alguém, quer falar isso, eu acho que é assim, eu acho que é isso. E na palavra de Deus, e quem está pregando não pode falar nunca que eu acho, não. Ele tem que falar, está escrito, é assim. Então, nós devemos obedecer assim. Então, nós temos que ter consciência que nós precisamos aprender muito da palavra de Deus todos os dias. E Jesus criticou ali aqueles que não estavam fazendo o uso correto da palavra, achando que estavam lendo a palavra direito. Irmãos, outra coisa que nós não podemos fazer quando lê a Bíblia, não lê a Bíblia com já um pensamento programado. Por exemplo, quem gosta de assistir The Chosen? Eu gosto, mas não gosto. Porque quem produz aquele filme são os Mormons, que produzem os The Chosen. Então, se vocês acharem lá, em algum episódio, que Jesus foi batizado em águas, vocês não vão achar, porque eles não aceitam que Jesus seja batizado em água lá no mormonismo. Então, não tem. Então, nós temos que ser críticos para saber o que estão falando para nós. Então, eu não assisto The Chosen. E quando eles interpretam a Bíblia de um ponto de vista. Quando você vai ler a Bíblia já com um ponto de vista seu,
não vai sair nada. Então, quando vamos ler a Bíblia, irmãos, nós temos que estar com o coração aberto. Fala, Senhor Deus, que eu quero entender a Tua palavra. Agora, quando você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia, mas eu não aceito que Jesus foi batizado em águas. Aí, eles vão mostrar tudo, mas não vão mostrar Jesus batizando em águas. Então, irmãos, nós, quando formos ler a Bíblia, nós temos que estar com o coração aberto para que Deus fale conosco. É por isso que os fariseus, quando liam a Bíblia, liam do jeito que eles queriam interpretar. Então, se eu quero interpretar a Bíblia do meu jeito, então o The Chosen quer mostrar Jesus, sabe de que jeito? Muito humano. Ele é humano demais, humanismo. Então, quer mostrar mais ele humanista. Você pode ver lá que ele é muito camarada, papá, né? Então, ele é humano, ele é filho do homem, mas ele também é Deus, é o Todo-Poderoso, entendeu? Então, nós temos que olhar Jesus. Então, aquele que não acredita na Trindade, ele vai ler a Bíblia, e na hora que fala que Jesus, eu sou igual ao Pai, aquele que me vê, vê o Pai, ele vai interpretar de que jeito? Ah, não, é porque o trono ficou vazio lá e o Pai está aqui. Não existe isso. Aí eu quero ver quando ele falar, quando Estevão estava antes de ser apedrejado, ele olhou para o céu e falou, eis que vejo os céus abertos e Jesus assentado do lado de Deus, no trono de Deus. Então tem dois. Então, e o Espírito Santo aqui. Então, é a Trindade. Então, quando a pessoa vai ler a Bíblia com o pensamento já preparado, ele vai interpretar errado. Mas quando você for ler a Bíblia, você diz, fala comigo, Jesus. Aquilo que eu já aprendi está guardado. E vai só somando a sua visão da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, diz lá, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso aí, irmão, serve para toda a igreja, todos nós, não é só para quem está querendo estudar a palavra, não, o seminário, não. O seminário, quem quer estudar, mesmo que eu não queira ser pastor, não queira ser, mas tem que tem a oportunidade de melhorar o seu conhecimento da palavra de Deus, nós temos que melhorar, porque para manejar bem a palavra de Deus, o que é isso, manejar bem a palavra de Deus? Que é a espada. Irmãos, vai chegar situações que você vai ter que saber como é que vai responder às pessoas que te questionem alguma coisa. Eu dou um exemplo aqui, que outro dia eu estava sentado à mesa ali de um não sei se é aniversário de alguém, e tinha uma pessoa lá, que é parente, que ele é crente Raimundo. Já ouviu falar crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. Então qual que é a interpretação dele da Bíblia, irmãos? Vai ser meio... vai ser meio assim, como diz, meio lá, meio cá. E a Bíblia diz o seguinte, ou você é crente quente, ou você é quente ou é frio. Morno eu vomito. Então, frio já está no mundo. Morno está brincando e o final vai ser o inferno mesmo. Então, tem que ser quente. O crente tem que ser quente. Então, aí surgiu um comentário lá de que uma pessoa muito boa morreu. Aí ela falou assim, essa pessoa é muito boa. Ela foi para o céu. Foi para o céu. Foi para o céu. Nossa, ela é muito boa. E eu sabia quem é a pessoa. A pessoa, ela é macumbeira, beberrão, viciada em drogas, adúltero. Aí, eu não julgo. Quem julga é a palavra. Então, quando perguntar para mim se a pessoa é para o céu, primeiro que eu não sei. Mas, se for basear no comportamento dela, qual que é o destino dela, irmãos? Todo mundo sabe, é o inferno. Eu não posso afirmar, porque na última hora lá, ela pode aceitar Jesus e aquele que chega por último, né, não tem problema, Jesus salva. Igual que ele salvou o homem lá, aquele ladrão da cruz, que aquele homem que estava lá sendo crucificado, foi salvo na última hora. Então, aí olharam para mim e vai sobrar para mim. O que você acha, Giovanni?
olha, se for basear nesse comportamento aí, vai para o inferno. Ah, irmãos, o que aconteceu? Não, isso é um absurdo. Vocês crentes, é meia crente, e está quase acabando, não acabou não, né? Meia crente falando que eu estava errado. Olha, eu vou te explicar. Conhecendo a Bíblia, isso é manejar a Bíblia. O ladrão foi salvo na última hora. Então pode ser que ela foi salva na última hora. Mas, se ela não teve essa oportunidade e ela não aceitou, para onde ela foi? Para o inferno. Ah, você acha que você é mais sabidão? E foi falando, né? Você acha que você sabe mais que todo mundo? É por isso que os crentes aí acham que são os melhores de todo mundo. Não, ninguém é melhor que ninguém. Aí o que aconteceu? Manejar a palavra. Olha, a Bíblia diz assim: pelo fruto conhecerá a árvore. A Bíblia diz lá que aquele que está em pecado, a Bíblia diz lá que se ele não converter, vai para o inferno. A Bíblia diz que se a pessoa pode ser boazinha lá, eu cito o versículo, Efésios capítulo 1 e 2, se a pessoa, por obras ninguém vai ser salvo. Se a pessoa não fizer isso sempre, e fizer assim, não aceitar Jesus, vai para o inferno. Ela pode ser a pessoa mais boa do mundo. E uma das pessoas que faz mais caridade, mais bem, coisas boas por aí, é o espiritismo. Eles dão coisas para os outros, eles fazem um tanto de benefícios aí, mas se não aceitar Jesus, não vai ser salvo. Está escrito na palavra de Deus. Isso que é manejar a palavra, irmão, você mostrar os versículos. E aí, ela pode até se revoltar comigo, mas eu vou, ó, não é eu que estou falando, é a palavra. Eu jogo a responsabilidade para a palavra, que é a palavra que tem autoridade. Eu não tenho autoridade nenhuma, por isso que o apóstolo Paulo falou: porque eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu não tenho que envergonhar, é o que está a palavra. Tem gente que fica usando meias palavras para falar com as pessoas, para quê? Para não magoar. Não, você está falando a palavra, entrega a palavra. A palavra diz a Bíblia: lança o pão sobre as águas. Depois de algum tempo, você vai ter o resultado. Nós não podemos ficar preocupados se a pessoa vai achar ruim ou não. Mas você pode falar de uma maneira que a pessoa não fique ofendida. Mas você pode falar o que a palavra está falando. E é isso que é manejar a palavra. Você conhecer os versículos e saber responder a pessoa dentro da palavra. Porque, irmãos, as pessoas vão te perguntar. As pessoas vão te questionar. Por que assim? Por que aquilo? E tem coisas que eu vou saber responder? Não. Ah, então você não sabe? Não, eu não sei tudo não, mas o que eu posso explicar é isso. E todo mundo sabe tudo? Não. Está escrito em Deuteronômio 29, 29. Aquilo que está revelado para mim, é para mim. E aquilo que não está revelado para mim, é de Deus. Se puder colocar para mim aí Deuteronômio 29, 29, para nós lermos. Então tem pessoas, irmãos, que querem questionar a Deus de tudo. Não, quero saber por que Deus está aqui, eu não estou achando, aí eu vou desviar porque Deus não me falou o que está escrito aqui, o que está ali. Mas a palavra diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçam a todas as palavras desta lei. Então, irmãos, se você não soube alguma coisa, está difícil de entender, é porque Deus quer que fique só para Ele. Não fica preocupado, querendo saber, não, tem uns, Deus não compreendi o negócio, eu vou sair da igreja, eu queria uma bênção, não preocupa não, aquilo que é para você, Deus vai revelar para você, aquilo que você não vai saber, não preocupa não, que não vai saber. Sabe por quê, irmãos? Aí, manejando a palavra agora, 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: sei de um homem, não sei se pelo corpo ou no espírito, foi arrebatado até terceiro céu. Esse homem no corpo ou no espírito, eu não sei como foi, ele viu coisas inefáveis, ou seja, coisas maravilhosas, coisas que não dá para explicar, coisas muito grandes. E o que Deus fez com ele?
para que eu não me ensoberbecesse. Ele falou que viu coisas que o homem não pode ver. Para que eu não me ensoberbecesse, me colocou um espinho na carne. E eu orei por 3 vezes para o Senhor tirar esse mensageiro Satanás aqui, mas Deus falou assim: não, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou fraco, aí estou forte. Então, quando você está ali passando, que as lutas ali está buscando a Deus, irmãos, você acha que todo mundo pode pensar: nossa, que luta que aquele irmão está passando. Você pode ter certeza que está mais forte do que aquele que está te criticando. Porque aquele que está nos pés de Jesus, humilhando Jesus, ele é forte. Quem humilha é forte. Quem se submete ao Senhor, ele é forte. Glória a Deus. Então, irmãos, por que a gente não vai ficar sabendo de tudo? Porque a gente não vai dar conta. Já pensou se eu soubesse um tanto de coisa? Deus sabe a minha estrutura, sabe a estrutura do pastor Raimundo, do pastor, sabe da estrutura de todo mundo. E sabe, se eu ficar sabendo, eu vou, nossa, eu sou tal. Aí Deus vai me perder. E para Deus não perder o apóstolo Paulo, ele falou assim: eu vou colocar um espinho na carne. De repente, irmãos, ele estava ali todo dia. E não sei o que é, mas eu estou imaginando aqui alguma coisa aqui que deixava ele incomodado todo dia. Jesus, eu sei que eu sou pó, não vale nada. Às vezes, irmãos, a luta vem para a gente, é para mostrar para você: você não consegue, não. Busca, que você vai receber a bênção. Glória a Deus. Por isso, irmãos, quando eu estou buscando a palavra de Deus, eu estou me purificando, eu estou aprendendo, eu estou sabendo lidar com as pessoas, manejando ela bem, né? E a palavra de Deus, ela nos purifica, irmãos? Sim. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se você está buscando a palavra de Deus, irmãos, você está limpo, porque a palavra de Deus, ela nos lava, ela é a água que nos lava. Em João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela serve para nos santificar. Efésios 5:26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. 1 Pedro 1:22, purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, nós temos que estar sempre buscando a palavra para nos purificar. E quando a palavra fala, santificai-vos, como é que eu vou santificar? Buscando a palavra de Deus, porque a palavra é o espelho que você olha, epa, tem um negócio errado aqui. Opa, tem outro errado aqui. E você vai lendo e você vai aprendendo de você, e a palavra é o seu espelho. Outra coisa, irmãos, que a palavra de Deus diz, que nós seremos julgados pela palavra. Nós todos um dia vamos participar do trono de Cristo. Por que eu falo trono de Cristo? Trono de Cristo. Porque a palavra de Deus fala que o crente, o servo de Deus, quando ele for arrebatado, ou se ele morrer antes, no dia vai ter um juízo aí entre os crentes. Está escrito na palavra. É o trono de Jesus. Para julgar, vai pegar todas as suas obras, as minhas obras, e vão jogar no fogo. Vem cá. Jogou. O que sobrou? O que sobrou vai ser seu galardão. O que não sobrou, mas eu fiz um tanto de coisa. Não. A Bíblia diz que todos seremos provados como as nossas obras, elas foram feitas ou em pedras preciosas, ou em ouro, ou em prata, ou em feno e palha. A palha no fogo some. O feno, a madeira também some. Mas se você tacar fogo no ouro, irmãos, o ouro até derrete, mas ele não some. A prata também derrete, mas ela não some. E a pedra preciosa também, ela esquenta, mas não some. Você tem uma ideia? O cristal, para ele derreter, precisa de uma temperatura de 2000 graus. Né? Então, serão provados pelo fogo. Aquilo que permanecer, você vai receber galardão. Aquilo que não permanecer, então nós seremos julgados de acordo com o quê? Pela palavra. Deus não vai nos julgar
eu vou começar a julgar aqui o pastor Giovanni de acordo com a minha... Não, ele vai julgar o que está escrito ali. É por isso, irmãos, que o juiz da terra, quando ele tem que julgar, ele tem que julgar de acordo com a lei. Ele não tem que inventar lá, eu estou achando que você vai ser condenado por causa disso. Está escrito na lei? Não, mas eu estou achando. Ele não pode fazer isso. Senão, alguém vai julgar ele que ele não estava guardando a lei. Mas você sabe aí que tem um aí que fica... tem um aí que você sabe que coloca a lei do jeito que ele quer. Ele está errado. E isso é punição de prisão. Mas... Entende, irmãos? Então, Jesus, quando for julgar, ele vai julgar de acordo com o quê? Com aquilo que ele escreveu. Ele não vai julgar do... Ele é Deus. Se ele quiser fazer o que ele quiser, irmãos, ele faz. Mas ele tem uma coerência. Eu vou julgar de acordo com o que eu escrevi. Eu velo para a minha palavra para que se cumpra. Está escrito lá, já que o pastor Claudio falou, Mateus 5,18 diz assim, que eu não cairá, não vai se cumprir tudo. Nenhum tio, nada da lei vai deixar de se cumprir. Tudo vai se cumprir, até um tio. Até um sinal gráfico que parece que não tem significado, mas vai se cumprir. E em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus pergunta para Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem. Então, eu velo, ele fez um trocadilho, eu velo para a minha palavra para que se cumpra. Então eu questionei, por que usou a vara de amendoeira, né? Porque, irmãos, a vara de amendoeira, ela é que foi até usada ali, quando Deus queria mostrar para o povo de Israel, que estava discutindo quem é que se deveria ser sacerdote. Então ele colocou, todo mundo traz uma vara de amendoeira. Só que de Arão, lá no livro de Levi, vai escrever o nome dele, porque Levi tem muitas famílias. Escreveu Arão. E passado algum tempo, na frente lá do Senhor, lá, né, dentro da tenda, quem floresceu? A vara de Arão. Mas a amendoeira, ela é o seguinte, quando vem um frio, irmãos, o que acontece com as árvores, irmãos? Elas secam. Mas só que a vara da amendoeira, antes de chegar o frio, ela floresce. E quando ela floresce, você fala, está chegando o frio. Então, assim como a vara de amendoeira, ela não falha, vai começar o frio, ela floresce, assim eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Se eu falei, ela vai se cumprir. É isso que ele está falando. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre, queira você ou não. Porque Deus, se quisesse inventar uma lei na última hora, ele inventava, mas ele é coerente. Ele faz tudo certinho. É a mesma coisa quando você vai iniciar igual jogo de futebol aí. Quando você vai começar um campeonato, eles se reúnem lá e estabelecem as regras. Então, no meio do campeonato, ele muda a regra? Não, está estabelecido lá. Porque nós estamos jogando com as mesmas regras. Então, Deus, no final, quando ele for julgar, se eu comprometi com você com a regra, vai ter que ser essa regra. Então, nós vamos ser julgados de acordo com a regra que o Senhor falou, e é a palavra que vai nos julgar. E a Bíblia diz que aquele que não for fiel vai ser jogado no inferno, vai ser rejeitado, e ali haverá choro e ranger de dente. Então, o que a palavra serve, irmãos? Para nós aprendermos a termos temor de Deus. Então, diz a Bíblia, irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, eu tenho temor de Deus. Porque eu fico sabendo, Infelizmente, irmãos, tem pessoas que só obedecem para evitar o problema. Sabiam disso? As pessoas obedecem para evitar o problema. Então, por que nos Estados Unidos a criminalidade é baixíssima? Apesar de ter liberado a arma, lá qualquer um pode usar arma. Lá no Texas, lá, se você quiser usar uma arma igual nos cowboys, assim, lá de fora, assim, lá pode. Lá no estado do Texas. Outros não, outros tem que ser velado. Mas o índice de criminalidade lá, e que no Brasil, que é proibido, a criminalidade é no alto.
Diz aí que, por exemplo, só lá no Rio de Janeiro morreu mais de 50 mil pessoas. Se você for olhar para a guerra lá da Ucrânia, lá, que está lá tem quase 3 anos, não morreu isso tudo. E aqui na criminalidade aqui, morreu mais de 50 mil. Então, irmãos, mas aonde? Porque lá tem punição. Se você fizer isso, vai ser perpétua. Tem alguns lá que você não tem pena de morte, não, mas você vai ficar pro resto da vida preso. Aí o pessoal não faz porque eu não quero ficar preso. E tem lugar lá que é morte mesmo. Eu não quero. Aí quando você sabe que não vai acontecer nada com você, o que as pessoas vão fazer, irmãos? Vão fazer. Por isso que está acontecendo aqui. Que a pessoa fica presa, depois é solta, aí arruma uma desculpa lá. Mas por isso, irmãos, que nós temos que ler a Bíblia e saber, olha, quem planta, colhe. Quem faz coisa errada vai ser punido. O crente e o não crente vai ser punido. Então, quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu não vou fazer isso porque eu não quero ser punido. Se Deus usa isso, a pessoa até está fazendo isso porque não quer ser punido. Mas se Deus usa esta questão, é porque Ele sabe que a pessoa vai fazer se ele não souber que vai ser punido. Então, o que acontece, irmãos? Vocês já viram ali no maço de cigarro, lá tem eles colocam uma pessoa lá morrendo, com câncer e tal, porque eles usam essa ideia. Se a pessoa vê que isso vai acontecer com ele para de fumar. Mas isso não acontece, porque o vício de cigarro é muito mais do que uma decisão. Depois que a pessoa viciou, ele não dá conta de largar mais, porque é uma mudança no cérebro dele, que não dá tempo de falar, e ele não consegue largar. O dependente químico não consegue largar porque houve uma mudança no cérebro dele, houve uma alteração aí, não consegue mesmo. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, irmãos, eu vejo que... então, por isso que a Bíblia diz lá assim, guardo no meu coração, Salmo 119, versículo 11, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porque eu não vou fazer isso, não. Então, quando eu leio a Bíblia, irmãos, ela nos faz mais temerosos. Ficamos com medo de fazer coisa errada. Então, a Bíblia serve para quê? Para você ter temor de Deus. Diz ao Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Isso mostrando que ler a Bíblia faz que você tenha temor de Deus. Quem não lê a Bíblia, irmãos, não tem temor de Deus, não, porque não está vendo o que vai acontecer. Jó disse, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Irmãos, então quanto mais eu leio a Bíblia, eu quero sair fora do mal, porque eu vejo, eu estou com a mente já atualizada. Esse dia para trás, eu conversando com até atendendo uma pessoa, que era cristã, crente, servo do Senhor, e ela saiu e foi fazer coisas que não devem fazer. E aí, ela está fazendo tantas coisas erradas que agora ela virou a casaca para homossexualismo. Homossexualidade. Eu não posso... não é certo falar homossexualismo, né? Então, mas é a homossexualidade. E aí, irmãos, eu falei assim, mas a menina tem 15 anos. Você foi criado, o pastor dela é um pastor abençoado. Você foi criado ali, leu a Bíblia. Sabe o que ela falou, irmãos? Eu não acredito mais na Bíblia. Por que ela não acredita mais na Bíblia, irmãos? Porque a Bíblia que condena ela. Eu não quero nem ler. Não fala isso para mim, não. Por quê? Por que ela não quer ler, irmãos? Porque é o que condena ela. Você pode ver as desculpas que as pessoas dão para sair da presença do Senhor. A Bíblia é mais ou menos. A Bíblia foi escrita por homem. A igreja tem problema. Isso e aquilo. Então, a gente joga o problema para onde? Para lá. E principalmente para a Bíblia. Para que vai ler a Bíblia? Você lê a Bíblia e vai parar de pecar. Porque para a pessoa ter temor de Deus, ele precisa ler a Bíblia. Ele tem que buscar a Bíblia. Estamos finalizando, né? Eu estou confundindo a hora ali.
Nós temos que servir ao Senhor, buscar a Deus, porque a palavra de Deus diz que para ter temor de Deus, precisamos de ler a Bíblia. Senão não temos temor, não. Não acha você, não preciso ir da igreja, não, que eu sou crente em casa. Eu vou ler a Bíblia aqui em casa sozinho. Não vai dar conta, não. Tem que estar no meio do fogo, irmãos. O tição fora do fogo, ele apaga. Mas no meio do fogo, ele está queimando, ele está ouvindo a palavra. Mesmo que você não lê em casa, ele vai ter que ser obrigado a ouvir aqui na frente, aqui, o pastor pregando. As músicas cantadas também são inspiradas na palavra de Deus. E ele está sempre em contato com a palavra de Deus. E o temor dele está cada vez mais aumentando. Então, quem não fica de olho, não fica firme na palavra de Deus, não está buscando a palavra de Deus, ele perde o temor de Deus e começa a praticar o pecado. E aí ele não quer mais nem olhar para a Bíblia, porque se olhar para a Bíblia, irmãos, ele vai largar o pecado. Então, irmãos, leia a Bíblia, busque a palavra do Senhor, lê todos os dias, toda hora, todo instante. Você tem filho? Obrigue ele a ler a Bíblia. O Lucas, meu filho, eu obrigo a ler, todos dois, ler a Bíblia todos os dias. Tanto é que esse início de ano, ele terminou a leitura da Bíblia pela primeira vez, com 12 anos. E a Giovana está quase terminando, é todos os dias. Mas você não quer? Não, o filho não tem, não, ele é obrigado a ler, não tem isso não. Aí a leitura faz muito bem. Aí eu pego os livros do pastor Jorge lá, vai ler esse livro aqui. Pai, vai ler. Aí ele lê lá, já leu a Águia porque são livros mais curtinhos, né? Leu a Águia e a Galinha, aí já leu um tanto de coisa, já leu. Toda vez que eu vou lá, eu pego lá uns livrinhos pequenininhos lá, vai ler. Porque precisa de ler para aprender da palavra de Deus. Então, além de ler os capítulos da Bíblia, tem que ler um livro também. Nós temos que ensinar, porque só a leitura, irmãos, faz você ficar inteligente, mesmo não sendo a Bíblia, faz você ficar mais inteligente. Isso é comprovado cientificamente. Então, precisamos de ler a Bíblia. Se nós queremos servir a Deus, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos buscar a Bíblia, vamos aprender da Bíblia, porque ela nos purifica, ela nos santifica, e ela nos faz que tenhamos temor de Deus. E aí, irmãos, porque por esta palavra nós vamos ser julgados. E se ela me julgar hoje, irmãos, eu tenho certeza que eu estou na presença do Senhor, e eu vou receber meu galardão, e espero que eu tenha feito tudo no ouro, na prata, na pedra preciosas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, no nome de Jesus, a Tua palavra, que é melhor que qualquer outra coisa, nós meditamos nela, na própria Bíblia, Senhor Deus. Pai querido, continua nos abençoando para que tenhamos, Senhor Deus, ânimos, coragem para estar lendo a palavra do Senhor, buscando ela todo instante, porque ela que nos santifica, é ela que nos purifica, ela que nos dá temor do Senhor, ela que nos livra do inferno, e é por essa palavra que nós vivemos, e por isso eu te adoro, e que a tua igreja esteja sempre, Senhor Deus, em busca da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então